Olá para todos, meu nome é Alisson Borba e eu elaborei um mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Nesse mapa temos os tópicos, os textos aí principais em preto, né, que são os temas complexos. A gente tem aqui atuações docente, ensino, afastamento em disciplina dos alunos, questões de gênero e educação física, esporte na educação física escolar e as questões legais. E eu procurei, ir fazendo as ligações e reflexões desses temas e dessas problemáticas. Então, pode ver que eu usei a cor laranja, né? E a cor azul clara, né? O azul são coisas mais positivas, né? Que devem ser executadas nas aulas e que se busca aplicar. Já o laranja são coisas que devem ter mais cuidado e evitar fazer, né? São pontos que precisam ser melhorados aí na educação física. Já tem outras cores aqui, o preto, aparece o cinza, né? São coisas mais para análise. Então, começando aqui pelas atuações docentes. Nas atuações docentes, a gente tem elas podem ser práticas tradicionais, as práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente. Então, o abandono do trabalho docente, né, a gente teria o rola-bola e a educação física aí como recreação, né, onde o professor leva materiais e os alunos escolhem o que querem, jogar, brincar, ou muitas vezes, nesse rola-bola, fica sentado e nem faz nenhuma atividade, né, que seria aqui abandono, né, uma coisa para atenção, né, um dos erros. Então a gente tem também aqui as práticas tradicionais, que no contexto atual também não são muito corretas, né? Essas práticas elas privilegiam a técnica e a aptidão física e a teoria separada da prática, né? Deixa eu ver aqui. Então aqui nas práticas tradicionais, voltando aqui, vamos aqui para o segundo texto, que é o ensino. Então, as práticas tradicionais aqui se ligam, seria apenas o fazer, né? Fazer por fazer, movimento pelo movimento. Atenção, né? Aí, vamos agora falar das práticas inovadoras. A prática inovadora ela foca na aprendizagem e participação de todos, né? Que podemos ligar aqui ao segundo texto, ao sobre, né, o fazer. Uma educação física, né, que reflete muitas questões aí, né? Beleza. Voltando aqui para atuações docentes, no texto ainda são apresentados 4 dimensões de análise, que são as condições de trabalho, as disposições sociais do professor, a transformação da área, e a gente também tem aqui a cultura escolar e a educação física. Dentro da cultura escolar, a gente pode observar, né, que tem mais outras categorias de análise, né, que a gente colocou em laranja, que é um problema, né, que é a invisibilidade da área, né, que professores, direção, gestores, pedagogos, né, e a comunidade em geral da escola não tem, né, uma compreensão clara do conteúdo a ser tratado na educação física. A gente tem a hierarquia dos saberes, que seria, tradicionalmente, a gente tem a educação física, ela é vista como um componente ou uma disciplina curricular menos importante do que outras disciplinas, né? E também tem o caráter funcional do abandono. Então, dentre as três aqui, a mais correta seria as atuações e práticas inovadoras. Indo lá aqui para o ensino, né? A gente tem essa ligação sobre o fazer e o fazer. Vamos aqui para o sobre o fazer e
aqui uma forma de você ensinar, né? O que tem que ter nas aulas, né? Então, a educação física ela passa, ela é da área de linguagens e tem uma diversidade de conteúdos. Ela integra os saberes procedimentais, né, sobre o fazer, os conceituais e atitudinais, que da BNCC, né, tratam como experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Então, ligando aqui, BNCC aqui, né? E ainda, né, a gente tem a educação física como uma disciplina, como um componente curricular que tematiza a cultura corporal e as práticas corporais, né? E a educação física como, né, que fala e reflete sobre o movimento, né? Então, sobre o fazer, educação física que faz essa reflexão, que traz esses temas, né? Uma nova forma, abordagem, que é ligado às práticas inovadoras, né? E o fazer, né? Faz a relação com a prática tradicional. Então, ligando aí os dois textos. Agora vamos aqui para o afastamento e indisciplina dos alunos, né? Então, a análise aqui desse terceiro texto, né, desse texto, o afastamento e indisciplina dos alunos, a gente tem os motivos para que aconteça esse afastamento, né? Que temos o espaço físico, né? Turmas com muitos alunos, exclusão em disciplina, conteúdos repetidos e aulas realizadas no contraturno, né? Então, todos esses é preciso ter a atenção. A todos esses aqui, a gente precisa ter atenção, né? E são erros, né, que se tem na educação física. E para diminuir, né, esses erros, aqui é o afastamento da disciplina. Então, é proposto aqui ó, algumas situações. O que pode ser feito, né? Promover e realizar aprendizagem cooperativa, conscientizar sobre regras e princípios, intervenção sistematizada do professor, inclusão, incentivar, apoiar, valorizar e promover todos os alunos e o protagonismo dos alunos. Vamos ver aqui, voltando aqui aos motivos desse afastamento em disciplina, as aulas realizadas no contraturno, né, é uma coisa que a legislação, a LDB, né, ainda permite, né? E essas aulas realizadas aí no contraturno, tem a questão da facultatividade da educação física. E essa facultatividade pode estar ligada também à invisibilidade aí, da área. Agora vamos para as questões aqui, aspectos legais, né? Já fazendo essa ligação que eu ali, a gente tem a LDB, né? Ela teve alguns avanços, né? Aqui, um pouquinho em azul, né? A LDB. Então, a educação física passou de atividade para componente curricular, né? Porém, né? Aqui em laranja eu coloquei, ainda tem uma visão, né? Mais biológica da educação física, né? Da área. E ainda tem a facultatividade da educação física em alguns casos, né? Então, esses casos aqui da facultatividade, ainda tem a mulher com prole, o trabalhador,
os estudantes do noturno, né? Por quê? Porque ainda essa visão biológica ela é vista como uma disciplina que causa cansaço, né? Então, esses casos ali ainda se tem a facultatividade, né? A lei, ela dá margem, né, para interpretação e os alunos conseguem facilmente aí ser dispensados. Indo aqui para o esporte na escola, né? Esporte na educação física escolar, a gente tem aqui o que não deve ser feito, ou, né, que seria mais, não seria, deve-se evitar, né? Em laranja, né, aqui, que é o esporte na escola, né? Então, o que, que o esporte na escola tem, né? Não deve ser feito. Ele prepara os alunos para competições e rendimento, ou serve só para observar talentos esportivos, tem padronização, poucos alunos têm sucesso, né? E o esporte institucionalizado dentro do contexto escolar, né? E o que deve ser feito, né? O que deve ser feito, né? O esporte da escola, né? Então a gente tem aqui esporte da escola, a contextualização e atenção dos alunos, questões sociais e culturais. O esporte como ferramenta pedagógica para a formação integral do aluno. Transposição didática, ajustes nos materiais e espaços, flexibilidade de regra, né, para que todos possam participar, permitir ao aluno desfrutar do esporte, e a gente tem a lógica do jogo, né? Então você pode ver aqui, ó, o esporte, né, da escola, né, a gente tem ligados aqui as práticas inovadoras, ligados, né, à ideia que a BNCC traz. O esporte, né, os saberes procedimentais, conceituais, atitudinais, né? E a gente tem aqui, a gente pode fazer uma ligação aqui com as questões de gênero e educação física. Então, nas questões de gênero, elas são feitas através, né? Então, a gente precisa trabalhar o respeito às individualidades, a coeducação, a equidade, a atenção e a intolerância, né? Que também se liga ao esporte da escola, a práticas inovadoras, né? Então, aqui, falando um pouquinho daqui de erros, esporte da escola, né? Ele é também, esporte na escola, ele trabalha apenas o fazer, né? Que é lá nas práticas tradicionais, né? A gente tem também aqui a exclusão e a indisciplina, né? Que aqui são para poucos o sucesso. Então, tem uma série de links feitos aqui, né? Que se pode fazer, né? Em azul, que seriam coisas assim, que devem ser feitas, e outros links em laranja aí para atenção e erros, né? Então devemos evitar fazer na educação física. Então dá para fazer muito mais links aqui, né? Essas ligações. E, e é isso, né? Espero que essas relações tenham sido bem feitas aí e que você tenha compreendido um pouco aí sobre as questões problemáticas. Esse foi o meu mapa conceitual e muito obrigado.